Donald Trump manda uma carta para Jair Bolsonaro falando que, se for negociar, vai negociar justamente com ele. Isso muda bastante o jogo. A gente viu que o Lula ligou o modo bravata, começou a falar um monte de coisa, querendo ver se ele conseguia aumentar mais alguns pontos ali naquele efeito Canadá que a gente já tinha comentado. Mas o que acontece agora? Donald Trump coloca todas as cartas na mão do Bolsonaro. E se ele souber utilizar realmente, vai ser uma virada de jogo. Eu acredito que já havia sido conversado, acho que é uma estratégia que eles haviam combinado, né, para poder chegar nesse ponto, mas de qualquer forma já muda bastante a situação. Vamos entender um pouquinho a esse respeito, mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscreva aqui caso não seja inscrito ainda. Bom, a gente vê aqui, Donald Trump envia carta a Jair Bolsonaro e critica o governo brasileiro. No documento, Trump afirma acompanhar com preocupação o que classifica como tratamento terrível sofrido por Bolsonaro. E o que está acontecendo? O Lula está completamente perdido nessa história toda. Ele não sabe o que fazer, não sabe como começar. Todo o Planalto está perdido. Não sabe se é questão das Big Techs, se é o pessoal operador de cartão de crédito, se é a situação do Bolsonaro que está motivando isso. Tem muita gente que já fala sobre a questão do próprio Lula falando besteira lá na reunião do BRICS, falando que não precisa de dólar, tudo isso. Enfim, eles não sabem como negociar e mandaram, inclusive, alguns representantes tentaram contato, mas até hoje, assim, estão sendo sumariamente ignorados, né? No máximo conversando ali com o quinto escalão lá do governo. Até o Xandão também mandou representantes para poder conversar, só que aí quando chegou lá e viram o Paulo Figueiredo, viu o Eduardo Bolsonaro, parece que o pessoal não se motivou muito a estar tentando negociar, achar um meio termo ali. E aí o que acontece agora? O Donald Trump realmente já pega, manda uma carta para o Bolsonaro falando assim, ó, se for para negociar, negocio contigo, vamos ver o que a gente pode fazer a partir daí. E Bolsonaro pode aproveitar essa situação justamente para tentar buscar um meio termo ali e quem que eventualmente seria o responsável por protelar as tarifas, ter um prazo um pouco maior ou uma redução das tarifas seria justamente o Bolsonaro, enquanto o Lula continua naquele modo bravata falando um monte de besteira por aí. Bom, o Bolsonaro comentou aqui, né? Se Lula sinalizar para mim, eu negocio com o Trump, diz Bolsonaro. Então ele já começa a dar os sinais, já começa a fazer as suas jogadas ali, falando que não vai atropelar o governo vigente. Eu achei certo da parte dele. Caso sinalizem, eu vou lá tentar negociar, vou tentar conversar. E isso coloca o Bolsonaro como o embaixador não oficial do Brasil, né? Se precisar conversar com o Donald Trump, se precisar acontecer alguma coisa, precisa passar pelo Bolsonaro. E isso muda de tal forma, porque se o STF estava querendo realmente prender o Bolsonaro, a gente viu que eles começaram a puxar um pouquinho a manete, viu que já não tá sendo tão vantajoso assim. Agora com essa, que realmente tira qualquer possibilidade. Por quê? Se eles prendem o Bolsonaro, deixa ele incomunicável, como é que ele vai estar negociando caso o Donald Trump volte a fazer alguma coisa nesse sentido?